Uma boa noite e a paz do nosso bom Deus a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Quero agradecer a Deus por mais um momento, por mais essa reflexão, por mais essa noite que estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Nós vamos ler aqui o capítulo 12 de Isaías. Vamos ver o que Deus nos reserva. Amém? Antes de mais nada, eu peço para os irmãos que dê um like, se inscreva em nosso canal, para que nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Capítulo 12 de Isaías. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Isso aqui é a epígrafe do texto. E dirás naquele dia: graça te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis as águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graça ao Senhor. Invocai o seu nome. Tornai manifesto os seus feitos entre os povos, contais quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque Ele fez todas as coisas. E as coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo o habitante de Sião, que grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Isso aqui é uma palavra, irmãos, do profeta Isaías. O profeta Isaías, como a gente bem sabe, é um profeta messiânico. Ele tanto profetizou para Jesus, que viria, que ele é mais ou menos uns 800 a 1000 anos antes de Cristo, assim como ele revelou muitas coisas também para os últimos tempos, assim como o profeta Daniel. Então, aqui ele está exaltando o poder de Deus, perante aqueles que erraram, perante aqueles que tiveram problemas, mas que eles se arrependeram. Eles se arrependeram de uma tal forma, E então a ira de Deus foi retirada daquele povo. Então Deus passou a confiar novamente naquele povo. Então aquele povo começa a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. Nós vivemos uma realidade no nosso mundo, irmãos, que muitos não fazem isso. Deus é uma mera situação que está lá, num tal pedestal, e o pessoal, cada um faz o que bem quer. Só que nós estamos vivendo uma realidade, hoje, na Terra, onde muitos ainda não entenderam que nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo um tempo de afunilamento, onde muitos irão se revoltar com a situação que estão vivendo. E Deus, Ele é a nossa força. Se a gente não confiar em Deus, a gente vai confiar em quem? Uma vez perguntaram para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar
o reino de Deus? E Jesus respondeu: ninguém é bom se não for, porque bom mesmo é só o nosso Pai que está no céu. Ele é bom. Então, o momento que nós estamos vivendo, irmão, é um momento que nós temos que começar a pensar melhor, porque está havendo uma divisão no mundo, do joio e do trigo. E a gente sabe muito bem que as pessoas que representam mais um lado mal, eles não vão herdar o reino de Deus. Não tem jeito. Eles não vão herdar. Porque para poder herdar o reino de Deus, ou seja, para ir para o céu, né? Como diz as Escrituras, você tem que ser uma pessoa convertida a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única porta que te leva para o céu. Não existe outra forma, não existe outra maneira. A Bíblia vai dizer assim, que ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Então, é preciso entender, irmãos, que nós temos uma responsabilidade a cumprir. Ou você cumpre e se salva, ou você não cumpre e você não se salva. O que você quer? Jesus ele diz lá na palavra dele que vai ser semelhante à época de Noé. Na época de Noé, poucas pessoas se salvaram, para não dizer que foi só 8 pessoas. Só 8 pessoas se salvaram. Por quê? Porque as outras pessoas, eles não aceitavam as palavras que Deus dava para Noé. Pelo contrário, eles ficavam tirando sarro, eles ficavam zombando, eles ficavam desacreditando, e eles criavam uma situação de escarnecimento perante Noé, zombando até mesmo de Deus, que não é diferente do que está acontecendo agora. Então, se a pessoa ele não se aproximar do Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra e tudo que há no universo, se você não acreditar, se você não procurar ele, você vai procurar quem? O seu vizinho, o seu amigo, o seu colega. É isso que você vai procurar. Ele não vai poder te dar salvação. Ele não vai poder te dar salvação. Porque quem dá salvação é Jesus Cristo. Por quê? Porque houve uma preparação de muitos anos, para não dizer milhares de anos, de preparação para a vinda de Jesus na terra. E Jesus ele veio e ele não foi aceito. O que aconteceu lá na época de Isaías também aconteceu na época de Jesus. As pessoas escarneciam de Jesus. As pessoas zombavam de Jesus. Jesus e nada era a mesma coisa. As pessoas estavam andando para Jesus há 2000 anos atrás. E por isso que Jesus vai dizer em Lucas 21, 24, é lançada uma maldição sobre aquele povo. Por quê? Porque o povo simplesmente viraram as costas para Jesus. Houve uma preparação de basicamente de 4.000 anos
para a vinda de Jesus. Se você pega de Adão até Abraão e depois de Abraão até Jesus, são 4.000 anos, irmãos. São 4.000 anos de história que Deus vem preparando o povo, e fazendo isso e fazendo aquilo para mandar o Messias. Aí o Messias finalmente chega. E o Messias não é aceito. Como ele mesmo dizia, as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. Vaz, encruzilhada, e convida tudo quanto vos achar, maus e bons. Será que hoje não está a mesma coisa? Com certeza. Com certeza está a mesma coisa, irmãos. Então, a gente sabe que a situação não é fácil. Então nós temos que entender essa questão muito bem, porque o tempo já chegou. Nós estamos na iminência, irmãos, de ter grandes acontecimentos, e não vai demorar muito. Então, se as pessoas não estiverem preparadas adequadamente, vão ter muitos problemas, vão ser pegos de surpresa. Deus, ele está falando para os seus profetas. Quantos profetas Deus está levantando nessa terra para poder alertar o povo? Mas o povo não está nem aí. Então, é necessário que a gente comece a tomar providência dessas questões. A gente tem que sentir alegria de sermos chamados, de sermos escolhidos, de Deus confiar no trabalho nosso. A gente tem que ter gratidão. Não, Deus me chamou, eu tenho que assumir responsabilidade. Mas se a pessoa não assume responsabilidade, ele vai dar com a cara na porta. O homem tem que entender isso. Noé, ele fazia o trabalho dele lá. Ele ficou 120 anos construindo aquela arca, e ninguém se uniu a ele. Ele só conseguiu salvar 8 pessoas, irmãos. O dilúvio veio, assim como Deus tinha falado que ia vir. O dilúvio veio. Todos os lugares se encheram de água. Mas quem é culpado disso? Deus avisou. Deus avisou, irmão. Deus avisou aquele povo, assim como Deus está avisando hoje. Então, Isaías é um profeta que fala da época de Jesus, mas também fala dessa época. Porque assim como no tempo de Jesus foi os últimos dias, hoje também é os últimos dias. Os últimos dias hoje é latente na vida de todo mundo, está acontecendo. Nós estamos tendo uma grande virada no mundo, irmãos. Mas as pessoas não se deram conta disso, hein? Estão esperando não sei o quê. Vamos invocar o nome do Senhor. Como diz aqui, direis naquele dia, dais graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, contai a quão excelso é o seu nome. Deus é grande, irmãos. Deus é poderoso. Mas se o homem quer ir para o lado mal, ele não pode fazer nada, porque existe o quê? O livre-arbítrio. Deus, ele não força ninguém a fazer nada, porque o homem tem o seu livre-arbítrio. Mas depois que ele estiver lá na boca da onça, não se pode fazer mais nada. Entendeu? Essa que é a realidade.
Vamos engrandecer o nome, vamos louvar o nome do Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos orar, pedir, clamar, porque o tempo está próximo e a arca está para se fechar. Quem é a arca? Jesus. Jesus é a arca. Hoje Jesus é a arca. Quem se unir, quem se adentrar Jesus, se unir, ter fé em Jesus, como diz as Escrituras, e for batizado, será salvo. Mas quem não crê em Jesus e não for batizado, vai ser condenado. Está lá em Marcos 16:16. Você quer ficar de fora da arca ou quer entrar na arca, irmão? E aí? Vamos procurar, não é verdade? Vamos procurar Jesus. Fique na paz, que Deus possa abençoar poderosamente a cada um dos irmãos que estejam ouvindo e assistindo esse vídeo. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal Despertar 607. Amém?